Histórias bizarras dos inscritos. Oi, Léo, sou inscrito do seu canal há muito tempo. Me chamo Alanis e tenho 10 anos. Essa história aconteceu na minha escola, quando uma amiga levou uma pulseira bem bonita. Na hora do recreio, eu perguntei, pra ela que pulseira era aquela e ela me falou o seguinte: essa pulseira aqui? Irei jogar no lixo, porque toda vez que eu durmo com ela, acordo toda arranhada. Achei ela na rua num dia desses e achei que ia ser legal, mas acho que ela é amaldiçoada. E ela me mostrou os supostos arranhados. A partir daquela parte, eu fiquei tão traumatizada que não consegui mais escutar nada do que ela falou. Como todas as garotas por perto estavam com medo, eu quis dar uma de corajosa e falei: me dá essa pulseira aí, minha filha. Você deve ter se arranhado sozinha e nem percebeu. Dá essa pulseira aqui que eu vou dormir com ela hoje. E vou provar que não tem nada de sobrenatural nela. Eu peguei a pulseira e coloquei no braço. Chegando de noite, dormi com ela. Mas senti dores agudas de noite e quando eu acordei, estava toda arranhada. Pensei, eu me remexo muito dormindo, então eu devo ter feito isso sozinha. E dormi outra vez com a pulseira. E na manhã seguinte eu estava com arranhados na barriga, nas costas, em todos os lugares. Arranhões bizarros. Eu peguei a pulseira, joguei na água benta, cortei e joguei no lixo. Mas não acabou por aí. No dia seguinte, eu fui no quintal com minha irmã mais nova e ficamos brincando com umas pedras. Fiquei colhendo as maiores até que vi uma gigante. Quando eu tirei ela do lugar, embaixo estava a pior coisa possível: a pulseira! Do mesmo jeito que eu tinha jogado no lixo, taquei ela para bem longe da minha casa e nunca mais vi de novo. Oi, Léo, meu nome é Matheus e estou aqui para te contar uma história que é herança da minha família. Essa história, tirada dos diários de pesquisa do meu avô, é contada com muita seriedade pela minha família e é passada de geração em geração. Em 1952, alguns anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, meu avô Eduardo se tornou um pesquisador de antropologia. E com isso, ele se interessava muito por sociedades antigas e fazia muitos estudos sobre. Um dia, ele conheceu um homem adulto chamado Francisco. Ele também era antropólogo e já era experiente na área. Ele viu o brilho nos olhos de meu avô e o apadrinhou como aprendiz para suas pesquisas. Rapidamente, os dois se tornaram grandes amigos. Conheciam muito bem um ao outro e estavam sempre juntos pesquisando o que quer que fosse. Em dado momento, no diário de pesquisa de meu avô, ele começa a relatar que seu Francisco estava ficando estranho. De repente, ele começou a ficar quieto e deixar de ser comunicativo com meu avô, e a situação ainda piora. Meses após isso, é relatado que ele estava ficando mais agressivo e impaciente. Meu avô questionava se havia algo de errado, mas ele nunca respondia. Passou-se um tempo e seu Francisco quebrou o silêncio e revelou tudo o que estava havendo e o motivo do seu estresse. A realidade é que ele estava fazendo uma pesquisa sobre um povo muito antigo que morava na Amazônia e que esse povo cultuava um tipo de entidade muito sinistra e que quanto mais ele estudava sobre essa entidade, mais ele se sentia estranho e com medo. Após essas revelações, ele disse que não iria dar mais detalhes, mas que havia de fazer algo importante e que precisava de ajuda de meu avô. Ele falou que conversou com a chefia da universidade em que trabalhavam e conseguiu convencê-los a fazer uma expedição aonde seria o cemitério desse povo. E assim foi feito. Meu avô diz que quando eles partiram para a Amazônia, seu Francisco começou a rezar. O estranho é que ele não era religioso na verdade. E o mais estranho é que aquele homem destemido e que sempre fora muito alegre, estava pedindo misericórdia para um Deus que ele até o momento não acreditava. Levando equipamento de sobrevivência em um walkie-talkie, poderiam se comunicar tranquilamente. Nesse momento do diário, ele diz que chegaram numa construção de pedra escondida no meio do mato, cheia de musgo e corroída pela erosão da chuva. Entrando nesse lugar úmido e frio, é dito que havia um grande corredor
que no final dava uma estátua de algum tipo de animal no final. O caminho até lá era bastante assustador, porque nas paredes era onde os corpos estavam. Então tinha alguns ossos espalhados pelo chão porque a estrutura estava velha e não aguentou o tempo. Chegando no final, o seu Francisco surpreende meu avô sacando uma chave estranha. Era uma chave velha e bastante enferrujada, no nível de ter algumas partes faltando. Com essa chave, ele conseguiu abrir a fechadura do que seria o caixão que ficava embaixo daquela estátua de animal. Para a surpresa de meu avô, o que era para ser um caixão, na verdade, era uma porta que revelava uma extensa escada que parecia descer ao infinito. Meu avô disse que o vento frio que saía daquela porta o fez sentir náuseas. Se o clima já estava sinistro, agora o jogo vai mudar daqui para frente, pois seu Francisco vira para o meu avô e diz algo mais ou menos assim: Eduardo, meu amigo, é aqui que nos despedimos. Daqui para frente, peço-lhe que fique aqui documentando tudo o que eu lhe disser por esse walkie-talkie. Meu avô ficou revoltado, pois ele queria ir também, e sem contar que ele não abandonaria seu amigo. Se você não fizer o que eu tô mandando você fazer, voltaremos para São Paulo e nunca mais nos veremos. Meu avô então, apesar de querer insistir, ele aceitou ficar no local. Então seu Francisco pega sua lanterna, água e comunicador e começa a descer a escadaria. Nesse momento, meu avô diz que ele esperou uns 20 minutos até que houvesse alguma resposta. Já estava com calafrios daquele lugar escuro e mal iluminado, envolto de corpos já decompostos há séculos. E então, para o seu alívio, ele recebe uma resposta. Eduardo, está aí? Meu avô responde e já o interroga. Seu Francisco, onde você está? Eu estou muito preocupado. Então o diálogo muda completamente de rumo. Eduardo, eu estava errado. Feche tudo e corra para o acampamento. Volte para Manaus. Eles estavam hospedados lá. E relate tudo para as autoridades. Meu avô, sem entender nada, o responde. Como assim? Eu não estou entendendo. Eu irei agora para aí. Seu Francisco muda de tom e o responde. Eduardo, é uma ordem. Feche tudo e vá embora. Quando Francisco para de falar, um som de estática perdura no telefone. E seu Francisco não responde mais. Meu avô não o abandonou, ficou sentado esperando seu amigo, até que depois de alguns 5 minutos mais ou menos de silêncio, ele recebe uma resposta. Eu estava errado. Eu não posso. Eu sou uma fraude. Agora eu estou condenando a todos pela minha ganância. E após isso, meu avô disse que ouviu um estrondo vindo da escadaria. Um som alto, como se algo muito pesado tivesse caído no chão. Então ele olha para a escuridão da escada e grita por Francisco. Francisco! Onde você está? Meu avô fala que nesse momento uma voz não humana, uma voz monstruosa e trêmula, fantasmagórica, o respondeu. Francisco está morto. Meu avô então fechou as escadarias e correu por sua vida. Esse relatório nunca foi a público por escolha de meu avô. Ele apenas contou para sua esposa, mas pelo visto algo deu errado, que chegou até mim também. Meu pai me diz que meu avô era muito sério e quieto, e que minha avó diz que nem sempre ele foi assim. O fato é que nunca saberemos o que mudou a vida de meu avô. E fico me questionando que se essa história realmente for verdadeira, será que a coisa ainda está naquele lugar? Muito obrigado por ler minha história, Léo.